E o terceiro aspecto é esse que envolve a nossa presença política no mundo. Política com P maiúsculo, não é política com P partidário, minúsculo, em relação à qual Jesus não fez escolha por nenhum partido dos seus dias e não criou partido nenhum. Ele ensinou princípios. E a política do Evangelho, a política de Jesus, é feita de princípios. Por isso, é uma política de fundamento de consciência. E pode se chamar de política porque a nossa vida não acontece num lugar vazio. O próprio João Batista, que era um homem do deserto, do lugar vazio, ele era habitado e cheio da graça de Deus, mas a vida dele foi ganhando relevância e significado a ponto de nos ser importante no momento em que ele começa a se relacionar politicamente, se relacionar com a polis, com a sociedade. Ele não entra dentro das muralhas de Jerusalém. Ele mesmo, acerca de Jesus, segundo o Evangelho de João, no testemunho que ele dá, ele nos deixa entender que, eventualmente, ele e Jesus não tenham tido muito convívio nenhum. Ou se tiveram, foi numa fase tão tenra que não deixou memórias. E aquela distância que os separava naquele tempo era uma distância oceânica. Era uma dificuldade enorme para se ir de Nazaré até a Judéia, só para visitar alguém. Ir ao templo uma vez ao ano, na festa da Páscoa, que era um convite feito a toda a população, a maioria não conseguia obedecer, porque era difícil a locomoção. Então vocês imaginem, João diz, no Evangelho de João, se diz de João Batista com Jesus, João Batista dizendo, eu mesmo não o conhecia. Eu mesmo não o conhecia. E ele teve que se apresentar ao povo, teve que fazer essa política com P maiúsculo, teve que entrar na polis, entrar na sociedade, chamar a cidade, chamar a sociedade, chamar a população para ouvir a palavra. Isso com João. E Jesus mesmo não tinha praticamente nenhuma semelhança com João. Semelhanças eram mínimas. E Jesus mesmo fez questão de mostrar essa dessemelhança entre ele e João Batista, pela sua própria boca, pela metáfora que ele criou. E a gente vê com recorrência nas narrativas dos evangelhos, ele diz, falando dos religiosos, vocês parecem meninos, insatisfeitos, impossível agradar vocês. Não tem brincadeira que a gente proponha que vocês queiram brincar, sem reclamar. Olha só, Deus mandou João Batista para brincar de morto, de funeral, de cemitério, de batismo, de arrependimento, um jogo de mudança de vida, de consciência. E vocês não quiseram chorar com ele, lamentar com ele, carpidarem a vida com ele, nem que fosse por um momento. Vocês não quiseram vir e se arrepender. Aí venho eu, ele diz, o Filho do Homem, com outro tipo, amigo, aberto, risonho, parabólico, envolto com gente, com todo tipo de gente, na cidade, em todas as casas, aberto para todos. E aí vocês dizem, vocês religiosos me olhando, vocês mesmos que disseram que João era triste demais, venho eu com a alegria que encanta o povo e vocês me chamam de
glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos, meretrizes e pecadores, e me repudiam. Então, quem pode agradar vocês? E ele toma a si mesmo como uma personalidade psicologicamente completamente distinta da de João Batista, de modo que são duas figuras bem distintas. E Deus usando a distinção de cada personalidade. Mas chega Jesus aqui na tentação, na terceira, que é quando ele é levado a um monte alto, ou, como de fato deve ter acontecido, o monte alto não foi para ver lugar nenhum, porque não existe esse lugar no planeta, nem mesmo num satélite, onde você possa ver todos os reinos do mundo a um tempo só. É claro que essa foi uma visão mental de todos os reinos do mundo, inclusive aqueles que nunca tinham sido ainda descobertos, que as pessoas não tinham nenhuma noção da existência desses reinos. Mas é claro que o diabo não precisou dos vikings, nem dos fenícios, nem dos hititas, nem dos povos do mar, nem dos espanhóis, nem dos portugueses, nem dos chineses, para fazer as suas descobertas sobre populações não alcançadas, civilizações distintas, nunca percebidas no ocidente da Terra. Não. Ele deu acesso a todos os reinos desse mundo e ele disse: me foram dados, são meus. E Jesus mesmo reconhecia isso quando o chamou de príncipe deste mundo. E o diabo dizia: esse mundo me foi dado. Todos esses reinos são meus. Todos esses reinos são meus. E eu dou a quem eu quiser. E Jesus não diz mentiroso. Ao contrário, mais tarde Jesus diria, quando a turba, lá no Jardim das Oliveiras, no Jardim do Getsêmani, veio para prendê-lo e levá-lo para a casa de Caifás antes do seu julgamento e martírio e crucificação e tudo mais, ele disse daqueles que se aproximavam para vir prendê-los com tochas e cacetes e espadas: eis aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim, nada tem em mim. E essa tentação política, todas as outras são, a segunda também, de pula do pináculo do templo, era um movimento de política publicitária, marqueteira, de impressão e imagens e tudo mais. Agora é de posse dos reinos, é de reinar. Se tu não és o rei dos reis, então eu te dou logo isso. Tu não precisas atravessar o inferno. Não precisas viver a cruz, nem a ignomínia, nem a rejeição, nem a brutalização infernosa do Tártaros, dos espíritos em cadeia. Tu não precisas provares para ninguém quem tu és. Eu te dou logo isso. Tu já chegas pronto. E eu mesmo preparo o terreno. João Batista não preparou o chão direito. Eu sim tenho poder de fazer a terra inteira se curvar diante de ti, começando dessa religião e desse templo aqui em Jerusalém que me serve, onde eu habito, no coração de cujos sacerdotes eu faço a minha tapeçaria perversa todo dia. De modo que entre os reinos deste mundo está também este lugar aqui que os judeus chamam de sagrado. E é um lugar de morte, guerra e ódio, como é até o dia de hoje. Mas eu te darei todos os poderes deste mundo assim. Que a gente vai tratar no resto dessa semana e provavelmente
em boa parte da semana que vem, é sobre cada uma dessas coisas. E sobre as tentações de Jesus, que não foram, obviamente, só essas três. Mas essas três são as mais representativas do dilema humano mais cotidiano e mais profundo. Tem a ver com o que eu faço para sobreviver, vale tudo para sobreviver, o que a gente tem permissão para fazer, para ir até onde? Para botar o pão na mesa. Até onde eu posso ir? E aí depende de quem você vai ouvir. Tem gente para quem vale tudo, qualquer coisa, não importa. A segunda perspectiva é essa. Vale construir atalhos, encurtar caminhos, contar com milagres mágicos, ao invés de ter a presença do milagre no meu cotidiano, no pão nosso de cada dia. Ao invés de o pão nosso de cada dia, não dá para a gente ter logo a padaria para o resto da vida. Não dá para pular do pináculo do templo e encurtar o caminho. E não interessa. Bota Deus para trabalhar para você, os anjos para serem teus paraquedistas. Tente a Deus e a anjos por seus passos mais largos do que a perna. Isso é um outro dilema presente diariamente na vida da gente acerca do que a gente tem que fazer decisões o tempo todo. E esse último da política, com P maiúsculo, que é aquela da qual ninguém foge na face da terra, nem Jesus fugiu. Ninguém, se está vivo, deixa de fazer política. Eu faço política no meu casamento. Não é política partidária, nem é um jogo político, nem é um convite à sabedoria do centrão. Não. É a política das relações. Em política se está falando de relação humana, de troca, de vida em sociedade. E a principal célula da minha vida em sociedade acontece na minha casa, na minha cama, no meu quarto, com a minha mulher. Depois a volta da minha mesa, com os meus filhos, com os meus netos. Depois com os meus amigos. Depois com aqueles, muitos aos quais eu atendo. E depois aqueles milhares e milhões que não dá para atender presencialmente, mas a gente atende como pode, fazendo chegar alguma coisa a eles. É um trato político com P maiúsculo. Por mais que eu não tenha compromisso político de natureza partidária nenhuma, nunca tive e provavelmente morra sem ter. Só se um dia se tornar uma condição sine qua non para continuar manifestando com liberdade a voz da minha pregação. Mas certamente eu preferirei continuar, mesmo que haja alguma vantagem, sem nenhum partido, com a desvantagem de não ter nenhum, e de ser julgado por todos, de todos os lados. Ninguém entende por que eu não sou servo de nenhum projeto ideológico. E eu me dou ao luxo e me permito a liberdade de transitar da direita para a esquerda, para o centro, com quem eu quero, aonde eu vou, e com os que se dizem apolíticos, e que sem saber que não existe essa condição no ambiente social da vida humana. Todos nós estamos fazendo política de um modo ou de outro, querendo ou não querendo, e a nossa própria omissão ou a nossa alienação já é um ato político em favorecimento de alguns ou de alguém ou de muitos. Quase sempre dos piores, quando a gente se aliena. Então, aqui, a tentação política para Jesus chega com P maiúsculo apenas. Como será o seu trato social com os principados e as potestades políticas do horizonte da terra, do convívio,
Quem eram esses partidos nos dias de Jesus? Eu já falei várias vezes sobre isso. Mas você tem o partido dos fariseus, que é um partido de direita comportamental, de usos e costumes, de pautas de comportamento. E por causa dessas pautas de comportamento, eles relativizavam até algumas outras coisas que para eles eram importantes, como não ter os romanos dominando aquilo tudo, mas como os romanos davam a eles a autoridade de pautarem a sociedade com a sua pauta de comportamento, mesmo os romanos sendo a própria manifestação do diabo, como a gente vê no Apocalipse, mas ele preferia aquele convívio com o diabo que o autorizava algumas pautas de comportamento, como o poder daquele grupo religioso dos fariseus, do que a pauta maior de uma política com P maiúsculo, que era a presença maligna dos romanos entre eles. Então, era uma coisa de então, daqueles dias de Jesus, como é uma coisa dos nossos dias. Você vê gente se submetendo a coisas impensáveis por causa de pauta de costumes. São pessoas tão fanáticas, tão reduzidas, tão de franjas, tão de kippah e solidel na cabeça, tão de usos e costumes, tão de exterioridades. São sepulcros pintados por fora. É gente das aparências exclusivamente, são os reis do exemplo. São os que se apresentam como figuras melhores e superiores. Melhores famílias, melhores maridos, melhores esposas, melhores, superiores, que deveriam ditar as pautas para o resto da sociedade. E nos dias de Jesus tinham os saduceus, que queriam a preservação do templo e do rito sacerdotal e do poder que os sacerdotes tinham, que era um poder político de mediação entre os romanos e a sociedade judaica e o templo, e o privilégio deles próprios como casta superior vinculada à administração do templo, de acordo com a lei de Moisés. Aí você tinha outros grupos, como os essênios, que era um grupo que queria se tornar apolítico e saiu da sociedade. Vida de João Batista, só que em grupo. E João Batista nem em grupo vivia. Há aqueles que querem fazer de João um discípulo dos essênios, mas é provável que nem com os essênios João tenha conseguido viver. As peculiaridades de João se associavam o tempo todo a Elias. No Novo Testamento, os apóstolos dizem isso. O pai dele, Zacarias, recebeu do anjo a profecia de que ele vinha, conforme a promessa de que Elias viria antes do grande dia do Senhor para preparar os caminhos e tal, conforme Isaías, tudo mais. Ele é sempre associado a Elias. E Elias não fez parte de nenhuma escola de profetas, não entrava nas cidades, vivia nos desertos, frequentemente ficava períodos longos sem ser achado, desaparecia. É o que dele se diz no segundo livro de Reis. Pode ser que o Senhor te leve, te arrebate. Ele era conhecido como um cara que era abduzido pelo Espírito de Deus, pelos anjos de Deus, por criaturas celestiais. Sabe lá se tu és abduzido, depois eu não te acho e a culpa recai sobre mim? Alguém diz a ele. Porque ele não era um homem de convívios sociais, assim como João também não. Os essênios, portanto, eram um outro partido político que dizia: eu não quero botar a mão em política de nenhuma natureza, nem partidária e nem com P maiúsculo. Como se fosse possível a gente fugir da política com P maiúsculo, que é o que concerne ao nosso convívio humano. E se eles tinham uma comunidade, tinha líder, lideranças,
acabava tendo alguma forma, mesmo que não confessada, de hierarquia, de limites, de regras, de preceitos. Tudo isso é política, para convívio de alguma natureza. Sem isso, a gente não tem relações em sociedade, em nenhuma natureza, de nenhum tipo. Aí você tinha aqueles grupos que faziam parte do partidarismo, bem partidário, como o grupo dos zelotes. Eles viviam ali numa zona meio cinzenta, entre uma certa oficialidade e uma não oficialização. Viviam naquele meio de caminho, naquela twilight zone. Eram capazes de, às vezes, puxar da espada para alguns eventos ou atos de violência ou de enfrentamento, como eram capazes de não advogar a violência como meio contínuo de qualquer coisa, porque eles queriam ter um lugar de diálogo, um lugar de fala na sociedade também, de modo que eles defendiam o uso eventual de armamentos, mas eles não eram como os sicários, que virou uma guerrilha de natureza política, anti-romana, extremista, para quem valia tudo, para tentar tomar o poder. Estou dando um exemplo simplíssimo de grupos políticos da hora de Jesus, de alternativas. E como ele chamou para dentro do grupo dele de apóstolos pessoas variadas. Tinha Simão o Zelote, que era um cara considerado de esquerda, tanto quanto você tem Mateus, Levi, o publicano. Para ser um publicano tinha que ser de direitona, trabalhando para o invasor, para os romanos. E tinha que ser um patriota do ponto de vista de dizer: eu estou fazendo isso para o bem da pátria. Porque se alguém não fizer o trabalho que eu estou fazendo, outro fará. Então é melhor que seja eu, porque eu sou melhor do que a maioria para ficar nesse lugar. Eu tiro proveito, mas eu também não deixo a coisa ficar tão ruim para vocês, por mais que vocês não gostem de mim. E gente desse tipo, Jesus não encontrou apenas uma. Se diz no curso dos evangelhos que, além de Mateus, ele conversava, ia a banquetes e jantares na casa de publicanos, de pecadores, onde Mateus tinha, obviamente, provavelmente, uma entrada mais natural, e fosse quem abrisse a porta com mais facilidade, dizendo: olha, eu ando com ele agora. E os amigos perplexos queriam saber para o porquê. E quando iam ouvindo Jesus, iam se encantando, tanto quanto as meretrizes e os pecadores e gente de todos os demais grupos. Como você tinha no grupo de Jesus, provavelmente, pessoas mais intelectualizadas, como Judas Iscariotes. Você tem alguns que eram pessoas versadas no conhecimento das Escrituras. Eram poucos, mas havia 2 ou 3. E você tem outros que eram pessoas da área do empreendedorismo, ou eram empresários da indústria pesqueira, gente que tirava o sustento das próprias mãos, que não trabalhava para ninguém, exceto para si mesmo, para prover o seu suprimento, o seu sustento. E Jesus chama indiscriminadamente pessoas desse tipo, porque ele nunca foi de nenhuma política isolante, de nenhuma política partidarizante, de nenhuma política exclusiva e de exclusão. A política com P maiúsculo que a gente vê Jesus praticando no Evangelho é sempre de inclusão. É botando para dentro, é até os publicanos e pecadores vos precedem no reino dos céus. Até os extremos da sociedade eu estou alcançando, mas os meus servos e os servos de Deus não querem receber.
Veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos, não importando quem, nem onde, nem de que natureza o receberam, ele lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Até. Então, você vê essa política com P maiúsculo presente em Jesus o tempo todo. O que a gente não vê em João Batista. Mas Jesus está cercado por esses indivíduos. E é possível você passar pela sociedade sem fazer uma opção político-partidária ideológica. É possível. Não é possível você passar pela sociedade sem ter um ideal. Sem ideal, você se torna um alienado, faz parte da massa de manobra. De gente que não precisa nem ser tentada, só é pegar e levar. Porque já são pessoas que não têm o poder de pensar. É gente da maioria, é gente do fluxo, é gente do rebanho, é gente da manada. A maioria dos seres humanos são membros de uma manada, gente sem nenhuma consciência, nenhuma lucidez, e com uma arrogância que só os burros e os ignorantes possuem. Muita arrogância implica em muita estupidez, muita burrice, muita idiotice, porque alguém com o mínimo de consciência e de sabedoria descobre que não tem nada mais burro na face da Terra, nem idiótico para se praticar no planeta do que a arrogância em si. A arrogância já é uma deficiência cognitiva em si mesma. Então, você pode viver sem fazer parte de nenhuma política partidária. Agora, não dá para ser do evangelho e viver sem ideal. Não é uma ideologia, porque a ideologia é um sistema fechado e que demanda um compromisso fechado e não está aberta para novas inclusões de pensamento nem de raciocínio. Agora, o ideal está aberto para todos os bons pensamentos. O ideal inclui, o ideal não fecha a porta, o ideal deixa e chama, o ideal não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao melhor conhecimento da verdade. De modo que o convite de Jesus é para o ideal do Evangelho, mas não é para a ideologização do Evangelho e nem transformar o Evangelho e nem a igreja e nem os crentes em nenhuma manada de apoio a nenhum projeto político partidário de quem quer que seja. Aqueles que são dele têm a liberdade de fazer escolhas, sobretudo se escolherem conforme as pautas apresentadas pelo Evangelho, por Jesus, assunto sobre o que eu já falei exaustivamente, sobre as pautas de Jesus. Aqui mesmo é só perguntar no caifab.net, lá na lupinha, quais as pautas de Jesus, e você vai ser apresentado a várias e muitas delas. Mas ideologia, não necessariamente, e de preferência nenhuma. Ideal, sim, porque o ideal é pautado pelos princípios do Evangelho. Mas não dá para a gente viver sem essa consciência. Se alienar disso, adoece.